Bom dia a todos, na paz do Senhor. Eu vou dar continuidade na leitura do Evangelho de João, iniciando hoje no capítulo de número 18. Eu estarei lendo os primeiros 14 versículos e vamos ter 2 novos subtítulos. O primeiro deles é Jesus é preso e o segundo é Jesus diante de Anás. Primeiro em inglês, depois em português. Gospel of John, chapter 18, verses 1 to 14. Jesus is arrested. When Jesus finished praying, he went with his followers across the Kidron Valley. On the other side, there was a garden, and Jesus and his followers went into it. Judas knew where this place was because Jesus met there often with his followers. Judas was the one who turned against Jesus. So Judas came there with a group of soldiers and some guards from the leading priests and the Pharisees. They were carrying torches, lanterns, and weapons. Knowing everything that would happen to him, Jesus went out and asked, "Who is it you are looking for?" They answered, "Jesus from Nazareth." "I am he," Jesus said. Judas, the one who turned against Jesus, was standing there with them. When Jesus said, "I am he," they moved back and fell to the ground. Jesus asked them again, "Who is it you are looking for?" They said, "Jesus of Nazareth." "I told you that I am he," Jesus said. "So if you are looking for me, let the others go." This happened so that the words Jesus said before would come true. "I have not lost any of the ones you gave me." Simon Peter, who had a sword, pulled it out and struck the servant of the high priest, cutting off his right ear. The servant's name was Malchus. Jesus said to Peter, "Put your sword back. Shouldn't I drink the cup the Father gave me?" Jesus is brought before Annas. Then the soldiers with their commander and the Jewish guards arrested Jesus. They tied him and led him first to Annas, the father-in-law of Caiaphas, the high priest that year. Caiaphas was the one who told the Jews that it would be better if one man died for all the people. Agora em português. Jesus é preso. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Então eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: "Quem é que vocês estão procurando?" "Jesus de Nazaré", responderam. "Sou eu", disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse "sou eu", eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: "Quem é que vocês estão procurando?" "Jesus de Nazaré", tornaram a responder. Jesus disse: "Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que esses outros vão embora." Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes: "Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu." Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco, mas Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu?" Jesus diante de Anás. Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote.
Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Amém. Então, aqui nesses primeiros 14 versículos do capítulo 18, né, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, nós percebemos aqui que já começa agora, né, o copo que ele fala aqui, né, o cálice do sofrimento, ele fala isso aqui no versículo 11, né, que o Pai lhe deu, né. Quantas coisas nós podemos tirar desses 14 versículos, né? Quantas coisas nós podemos, se fosse para falar de cada versículo, teria muita coisa para falar sobre cada um, né? Então, aqui que nós percebemos na entrada, no primeiro versículo, ele fala depois de fazer essa oração, quer dizer, todas as vezes que ele se reunia com seus discípulos, tudo que conversavam, todos os ensinos, todas as orientações que Jesus passava, era tudo debaixo de oração, era tudo clamando a Deus, era tudo pedindo a Deus misericórdia. Nesse momento aqui, Jesus já entendendo que ele já estava ali naquela direção mesmo, naquela direção aonde eles iriam, né? Os líderes religiosos da época foram os primeiros que tentaram fazer isso com o Senhor, né? Os que se levantaram contra ele, sabendo que ele era o Filho de Deus, porque eles sabiam. Aqui, eles sabiam, eles não tinham dúvida nenhuma, né? Então, aqui nesse primeiro versículo, depois de fazer essa oração, ele saiu com os discípulos, ele já sabia o que lhe esperava, né? Ele foi se encontrar no mesmo lugar que ele sempre se encontrava com os discípulos, né? Para trazer os ensinos, para trazer as orientações. E Judas fala aqui, né? Judas, o traidor, que coisa triste, meu Deus do céu. Se nós formos parar para pensar, essa pessoa ficou na história como o traidor. O traidor. Ele conhecia aquele lugar porque Jesus já havia se reunido muitas vezes lá. Quer dizer, Jesus não mudou nada, ele não fugiu, ele não correu, ele não se escondeu, né? O cálice do sofrimento que é mencionado aqui no versículo 11, que eu vou chegar lá, ele veio para beber e ele não fugiu, ele foi no lugar de costume. O Filho de Deus nunca foi covarde, ele nunca se escondeu, né? Essa é uma outra lição que a Igreja de Cristo precisa reaprender, se é que nós já aprendemos, né? Porque quando nós falamos sobre reaprender, é aprender por uma segunda vez ou terceira, né? Mas nós temos que ter pelo menos a consciência, será que alguma vez nós aprendemos isso? Que como servos do Senhor e defensores da verdade, nós não podemos ser covardes, né? Ele foi se reunir com eles no mesmo lugar de costume, né? Daí a palavra do Senhor nos diz que o Judas foi com um grupo de soldados, olha só, o traidor, né? E alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Então ali tinha o quê? Tinha a força, né? A força, digamos que fosse policiais nos dias de hoje, né? E a liderança religiosa foi junto, né? A liderança religiosa. O povo para quem o Senhor Deus prometeu o Salvador, né? E eles estavam tão infiltrados, tão envolvidos com a política da época, com o governo, e eles estavam tão bem, né? Eles estavam assim tão confortáveis, né? Não havia perseguição, eles tinham abastança de tudo, né? Eles estavam do jeito que eles queriam, né? Então Jesus veio para trazer uma mensagem que confrontou aquela posição deles, né? Bateu de frente com eles. E eles falaram de jeito nenhum que ele vai fazer isso. Nós não vamos permitir que ele venha
roubar de nós a posição que nós galgamos, vamos dizer assim, né? Então, aqui é chegado esse momento onde esses guardas, juntamente com a liderança religiosa da época, armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo que lhe ia acontecer, ele já sabia. Eu penso que desde quando ele iniciou o seu ministério aos 30 anos, ele já sabia, né? Do copo do sofrimento, que diz de novo aqui, né, no versículo 11, que ele veio para beber, né? Por isso caminhou na direção deles e perguntou quem vocês estão procurando. E eles responderam, Jesus de Nazaré. E ele disse, sou eu. Ele falou, sou eu mesmo, né? Ele não recuou, não negou, né? E aqui diz de novo no versículo 5, Judas, o traidor, estava com eles. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Ali a presença de Deus na vida de Cristo, tão grande, né? Uma unção assim, completa para que ele pudesse atravessar aquele momento, né? Quando ele disse, sou eu, os guardas caíram. Aqui a palavra do Senhor fala que eles caíram. Que eles se afastaram e caíram. Sem que Jesus fizesse nada com eles. Ele apenas respondeu, sou eu. Ele apenas respondeu, né? Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Aqui o Senhor usou de sua autoridade, né, no mundo espiritual. Do tipo assim, vocês não vão lançar a mão dos meus discípulos. Em mim vocês vão poder me pegar, porque essa é a minha hora. Mas neles não, essa não é a hora deles, né? E aí, no caso, as trevas, né, tiveram que obedecer. Aí no 9, Jesus disse isso para que se cumprisse aquela oração que ele tinha feito, né? Pai, de todos aqueles que me desse, nenhum se perdeu. Né? A não ser, a gente já leu no outro texto, né? O filho da perdição, que no caso foi aqui o Judas, né? Aí no verso 10, aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote, cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Então aqui o Pedro, né, com o seu temperamento, né, ele se levantou em defesa do Senhor, né? Eu não condeno essa atitude de Pedro, sabe? Porque por ainda estar, né, habitando num corpo físico e tudo, ele não quis passar como um homem covarde, né, que não fosse defender o seu mestre, né? Eu não recrimino a atitude do Pedro, sabe? É porque eu também sou uma pessoa bastante temperamental. Eu até nem sei com certeza se eu tivesse no lugar do Pedro, talvez eu cortasse as duas orelhas, né? Não sei. Mas o que acontece aqui, eu achei que foi uma atitude louvável. Lógico que o Senhor ia repreender, porque ele sabia. Aí o Senhor vira para Pedro e fala, guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Esse versículo 11 aqui, eu poderia falar tantas coisas, né? Tem tantas mensagens aqui, né? Tem tantas mensagens aqui. O Pai enviou seu Filho, o Filho em unidade com o Pai. Em unidade com o Pai, também em unidade com o Espírito Santo, que depois de Jesus completar o seu ministério, entra a parte que é a do Espírito Santo, né? Então, ele veio em obediência, era requerido que o sangue de um cordeiro imaculado, sem pecado, um cordeiro imaculado, que significa sem pecado, o sangue dele seria aceito para a tua salvação, para a minha salvação e para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que receber essa mensagem e compreender a sua própria condição em primeiro lugar, porque não existe meios de ninguém chegar a ser salvo sem antes entender que carrega em si próprio um mal muito grande. Um mal muito grande, esse mal que nós carregamos em nós,
é um DNA corrupto, corrompido do diabo. Sim, eu menciono isso, muitas pessoas falam, nossa, essa mulher deve estar louca falando que nós temos um DNA do diabo. Temos, se você não quiser aceitar, o problema é todo teu. Mas se você abrir a tua televisão e você vê todas as desgraças que nós vemos nas notícias, de filhos matando pais, de drogas, de traficantes de droga matando meninos de 18 anos, porque para mim um rapaz ou uma moça de 18, 19, até 20 anos, para mim ainda é uma criança, não amadureceu, mas só que adentrou a adolescência, quem sabe em uma vida difícil, em um lar complicado, com falta de dinheiro, com falta de alimento. O nosso governo brasileiro ele é muito corrupto. Sim, ele é corrupto, não importa se é esquerda ou se é direita. A esquerda e a direita são os dois braços do mesmo diabo. Se é que ninguém nunca te falou isso, eu estou te falando isso hoje para você. Então, o que acontece? As pessoas não compreendem que existe sim um mundo espiritual. Existe sim, existe um diabo. E 1/3 dos seres celestiais são todos demônios. Só que tem 2/3 desses seres celestiais que estão com Deus. Então, para todo aquele que compreendeu a sua condição de complicação, de problema, de queda, de corrupção, naquela desobediência do Éden, quando Eva aceitou aquela mentira da serpente, a serpente colocou no DNA humano o seu DNA, um DNA corrupto, que é contra Deus, é contra tudo que é de Deus. Sempre houve uma disputa, é um assunto complicado, é um assunto muito complicado. Eu tenho 46 anos que eu ando no caminho da fé e eu mesma ainda tenho várias perguntas que eu vou querer um dia perguntar para Deus, se Ele puder me responder quando eu entrar na eternidade. Essa disputa grande entre o diabo e Deus. O diabo não foi criado, o diabo ele foi criado um anjo de luz e Deus dotou esse ser de muito poder, mas houve dentro desse ser uma inclinação de achar que poderia ser maior do que aquele que o criou. E essa vai ser uma das minhas perguntas o dia que eu entrar na eternidade. Eu irei perguntar para o Senhor, como pode um ser que Deus criou tão belo para ser um ser de luz, para ser um ser que iria servir ao Criador, ter encontrado dentro de si próprio esse desejo de ser maior do que aquele que o criou, e isso fez com que Deus o expulsasse de sua presença e o lançasse da sua presença, e ele foi lançado aqui nesta terra. Ele foi lançado aqui nessa terra, e a sua gana de vir contra aquele que o criou nunca cessou. E, portanto, eu penso que o que ele pensou foi: eu não posso mais entrar na presença dele, daquele que me criou, mas eu vou arruinar a humanidade que ele fez. Os homens que ele criou, eu vou assediá-los e vou deturpá-los e irei corrompê-los. E foi o que ele fez. Eva e Adão, eles estavam naquele jardim em um estado de ingenuidade. Eles eram ingênuos como crianças inocentes. E um belo dia a palavra do Senhor nos diz que Eva passeava pelo jardim. E olhando as frutas que Deus já havia dito, comam de todas, mas não toquem naquela. E apontou uma que não era para tocar naquela. E a serpente viu a Eva andando lá e passeando. E chegou para assediá-la. Chegou para assediá-la e perguntar: foi assim que Deus disse? Ele lançou em dúvida: foi assim que Deus disse para vocês? A Eva respondeu e respondeu errado, né? Ela respondeu errado, ela acrescentou na resposta, né? Então, só pelo fato dela dar conversa, aquele ser que já estava ali, ela já fez o errado, né? Então, em sua inocência, o diabo disse para ela: não,
não, isso não é isso não, Deus falou isso para vocês, porque o dia que vocês comerem dessa fruta, vocês vão ser igual a ele, vocês vão conhecer o bem e o mal, sabe? Nesse ponto ele até falou uma verdade, né? Ele disse, porque hoje nós conhecemos o bem e o mal. Só não conhece o bem e o mal hoje quem não quer, quem quer viver em denial, que fala em inglês, né? Quem fica negando, tá vendo a verdade e está negando. Nós sabemos que existe um bem e um mal. Então, esta complicação trouxe esse DNA para a humanidade. E sim, o diabo, o alvo dele era acertar a humanidade que Deus criou. Ele conseguiu esse alvo. Ele conseguiu esse alvo, mas ele não contava com o fato de que Deus poderia entregar o seu único filho, o seu filho unigênito, que a palavra fala, para descer a essa terra, para nascer aqui, explicar todas as coisas, trazer à consciência humana a sua queda, né? A sua queda, a morte entrou, as doenças entraram, o ódio entrou, a inveja entrou, e isso é tão patente, que desde o primeiro casal, deles mesmo, Adão e Eva, tiveram seus filhos, né? E Caim matou o seu irmão Abel por inveja, porque o Abel ofereceu o sacrifício ao Senhor com uma alma pura, e Deus aceitou, mas o sacrifício de Caim Deus não aceitou. Por quê? Porque ele oferecia apenas como mecanicamente, para dizer eu também estou oferecendo, eu também faço. Quantas lições podemos tirar de tudo isso? Quantas lições nós podemos tirar de tudo isso? Então aqui, voltando, eu não quero me distanciar muito do texto, para não delongar muito no áudio. Então, nós retornando aqui, o Senhor vira para Pedro e diz, guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Então Deus deu um cálice de sofrimento para Jesus beber. E ele bebeu até a última gota. E isso foi o que trouxe para mim e para você, para toda a humanidade, para todas as raças, sem exceção, nos trouxe o nosso resgate. O nosso resgate, uma maneira de em Cristo recebermos, aceitarmos, primeiramente reconhecendo a nossa condição, que complicada que ela ficou. E após esse reconhecimento, humildemente pedindo, e falando, Senhor, me aceita, o Senhor me aceita. Porque muitas vezes nós falamos, eu aceitei Jesus. Mas na verdade foi Ele que nos aceitou, né? Foi Ele que veio nos resgatar, né? Então, assim, o Senhor adentrava aquele momento onde ele teria que beber aquele cálice de sofrimento, né? E ele tendo feito isso, se nós entendermos a nossa condição e corrermos para Ele, nós recebemos ao Senhor dentro das nossas vidas na presença do Espírito Santo. É essa a dispensação que nós vivemos hoje. Na dispensação do Espírito Santo. Ele vem morar em nós. E o que acontece quando ele mora em nós? Ele nos ajuda a vencer essa outra natureza, que é a nossa natureza humana, pecaminosa e carnal, que está corrompida com o DNA do Satanás. Está. Mesmo que você não queira aceitar, sabe aqueles momentos de rompantes, quando alguma coisa alguém te fala, ou alguma situação te acontece no trabalho, na escola, porque o diabo, ele está presente também nesta terra, junto com os seus demônios, e ele arquiteta cenários para cutucar as pessoas, porque a obra dele é esta, é matar, roubar e destruir. Então, muitas vezes nós abrimos a televisão e vemos notícia onde o marido pegou uma arma e deu um tiro na mulher e matou a mulher, onde pegou uma faca e esfaqueou e aquela coisa toda no trabalho também. Isso são as obras do diabo. Ele veio para matar,
roubar e destruir. E ele veio também para encher o coração do homem e da mulher que Deus criou de ódio. De ódio. Quando você se irrita com alguma coisa que alguém lhe disse ou te falou ou fez para você, isto é o DNA do diabo. Não adianta você negar. E é por isso que existem os crimes. É por isso que nós abrimos as notícias locais e vemos que meninos, eu digo meninos, 18 anos para mim é uma criança, que acreditaram na mentira de traficantes e se deram a praticar essas coisas, perdem as suas vidas por conta disso. E nós vendo tudo isso, vamos dizer que não carregamos uma natureza maligna? Quem pode dizer que não? Tudo que nós ouvimos são coisas horríveis acontecendo nesta terra. Vou tocar de novo na mesma tecla, sim. Genocídio em tempo real. Assassinato de gente que não tem como se defender, não tem uma única arma, porque ali já é um lugar que foi oprimido por mais de 75 anos. Eles não podem nem ir para frente, nem ir para trás. E o que estão fazendo ali é um absurdo. E o mundo inteiro assiste e ninguém faz nada. Isso é Deus? Isso é Deus? 21 mil crianças assassinadas, sem perna, sem braço, perderam os pais, muitos órfãos agora. Isso tudo é obra de Deus? É a vingança, porque o Hamas atacou e matou 1.400, vamos matar agora 40 mil? E o povo evangélico, yes, vamos nos vingar. Meu Deus, misericórdia, existe muita escuridão nessa terra, se é que você não enxerga. Se você não enxerga, eu vou dizer para você, abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Então aqui depois no versículo de número 12, Jesus diante de Anás. Em seguida os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Agora que começa, né? E no 13, então, o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Olha isso daqui. Olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu nunca li o Evangelho de João com o mesmo entendimento que eu estou lendo hoje, sabe? Depois de 46 anos caminhando no caminho da fé. Foram os líderes, o grande sacerdote. Então, primeiro, o que eles fizeram? Foram correndo levar lá para ele. No 14, Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Então, aqui, eles já estavam traçando o destino. Esse Caifás aqui, que era o grande sacerdote, ele já tinha conversado com os outros, né? Porque é tudo feito em reunião, né? A gente já sabe disso, né? Tem as reuniões, né? As reuniões fechadas, a portas fechadas, né? Dos poderosos, né? Ali eles traçaram o destino do Senhor. E Deus já sabia que ia ser desse jeito. Foi por isso que esse sacrifício tinha que acontecer. Jesus tinha que padecer, porque somente o sangue dele seria aceito. Mas não me diga que isso aqui estava todo mundo fazendo a vontade de Deus, não. Não me venha com essa. Não me venha com essa que por isso tudo que eles fizeram aqui, eles pagaram caríssimo. Se você não sabe disso, busque na história. Hoje nós temos o Google, faça pesquisas. Pergunte o que aconteceu depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou e retornou para o Pai. Pergunte no Google e faça pesquisa para saber o que foi que aconteceu com essa gente toda que fez isso aqui com o Senhor Jesus Cristo. Então, olha, eu sempre gosto de ler a palavra do Senhor, trazer as realidades da palavra do Senhor, trazendo para os dias de hoje. Onde será que a igreja do Senhor se encontra hoje, minha irmã e meu irmão? Onde será que a igreja do Senhor se encontra hoje? O que nós estamos pregando nos púlpitos das igrejas? Será que nós estamos anunciando que Jesus liberta, que Jesus tira as correntes do pecado que prendem as pessoas? Será que nós estamos enfatizando o sangue do Cordeiro inocente
que somente esse sangue nos livra dos cordéis de Satanás, das amarras do diabo? Será que nós estamos falando que existe uma necessidade tão grande de reconhecermos a nossa condição, que não somos bons? Mas parece que a igreja deixou tudo assim, levezinho, deixou tudo macio, né? Tudo. Vamos passar um pouquinho a mão na cabeça e dizer, não tem problema, não dá nada, não. Como eu odeio essa frase que é falada aqui no Brasil, não dá nada, não. Não dá nada. Como que não dá nada, não? De que maneira que não dá nada, não? Jesus Cristo disse que o caminho é estreito. É estreito, ele trilhou por ele. O Filho de Deus, que não precisava ter feito isso, mas fez por amor da tua alma, por amor da minha alma, e era o único jeito de nós não sermos todos condenados ao inferno. Ao inferno. Mas a igreja se distanciou da seriedade de uma vida pura, de uma vida honesta, de uma vida onde nós temos que obedecer a palavra de Deus. E não se vai de qualquer jeito. Não se vai de qualquer jeito. As pessoas hoje em dia, elas tendem a aceitar certas coisas acontecendo dentro da igreja, que é para não confrontar, mas isso não vem da parte do Senhor, porque o caminho continua estreito se nós não andarmos corretamente nas pegadas de Jesus. Quais foram as pegadas do Senhor? Quais foram os passos dele? O que foi que ele nos ensinou? É chegado um tempo onde nós precisamos esmiuçar os evangelhos e ler cada versículo de cada um desses evangelhos, pedindo contrição, pedindo humildade, pedindo unção do Espírito Santo, para que as palavras do Mestre nos tragam de volta à vida. Porque a igreja se distanciou. Mensagens de prosperidade, dá 1.000 que Deus te dá 10.000. Mensagens de casa linda, Deus entrega uma chave na tua mão. Mensagens de carro zero, Deus está colocando agora aqui na tua mão. Qual foi o dia que Jesus fez isso? Leia os evangelhos, vê se algum dia Jesus virou para os discípulos e falou assim, ó, Deus está te dando aquela tenda nova, de linho puro, de púrpura. Você não vai achar nunca isso na palavra do Senhor. As pegadas têm que ser de Jesus, minha irmã e meu irmão. Se alguém te bater no teu lado direito do rosto, oferece o outro. Mas não porque você vai fazer isso, porque você vai fazer isso. Você tem que estar rendido. Rendição. Ninguém gosta dessa palavra mais. Ninguém gosta. As pessoas não têm self-control. Self-control é uma autodisciplina. E as pessoas, elas exalam isso. Nós conseguimos só não ver quem não está diante do Senhor. Quem está rendido diante do Senhor e recebe a unção do doce Espírito de Deus, ele consegue discernir, ele consegue olhar. Se ele olhar para uma pessoa e ficar com ela 3 minutos, trocando de repente aí uma dúzia de palavras com ela, essa pessoa tem condição de enxergar o que aquela pessoa exala, sabe, o que ela transpira, o que ela demonstra. Agora eu digo para você, é fácil você conseguir essa unção de Deus para você caminhar todos os dias? Não, não é. Tem um preço. Tem um preço, sabe qual que é o preço? O preço da humilhação. O preço de falar diante do Senhor, eu não consigo, não posso, não consigo fazer se o Senhor não me ajudar. Sabe? Porque não é fácil, às vezes, você estar num trabalho teu, ou você está até mesmo dentro da igreja, mexendo com algum departamento, quem já ocupou algum cargo, por menor que seja, entre as crianças, ou até mesmo entre as mulheres, ou alguma coisa. Faça ali uma reunião, a coisa pode esquentar ali dentro. Pode esquentar porque alguns sabem mais do que os outros, e tem um cargo que tem mais poder sobre aquele outro cargo. Tudo isso, minhas irmãs e meus irmãos, é o DNA do diabo, é o DNA de Satanás. E nós precisamos rejeitar isso em nossas vidas.
Ninguém vai entrar no céu querendo botar jugo em cima de ninguém. Quem manda é o Senhor Jesus. Quem manda é Deus. E qualquer liderança que não tiver debaixo disso está fadada ao fracasso. E lideranças que estejam fadadas ao fracasso irão trazer o fracasso na vida das ovelhas, que ficam perdidas, nem sabem sequer para onde olhar, porque elas pensam, não é na igreja que eu tenho que ir, mas chega lá na igreja, a comida que está servida não é aquela que vai trazer vida. É uma comida confusa, vai deixar elas confusas. E a ovelha, eu vou te dar um conselho para você, faça um estudo sobre o animal, a ovelha. A ovelha, por natureza, ela é estúpida mesmo, ela é. Estude sobre as ovelhas. Ela é míope, ela não enxerga. Sabia que as ovelhas são míope? Elas não enxergam? Faça um estudo. Ocupe do teu tempo estudando os evangelhos e aprendendo com aquele que pode nos ensinar. Ainda continua sendo ele. Ainda continua sendo ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não se deixe levar por lideranças que te enganam, mas leia a palavra do Senhor e peça a companhia do Espírito de Deus e você vai ser guiado no caminho estreito. O caminho é estreito, ele não alargou. Embora muitos homens tentaram alargar esse caminho, ele continua estreito. Olha, eu já falei mais do que eu esperava. Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade de ler a sua santa palavra. E daqui para frente as coisas só vão apertar para o Senhor, né? Mas louvado seja o nome de Jesus, que ele não recuou. Ele não foi covarde. Nós não podemos ser covardes. Minha irmã, meu irmão, você que ocupa cargos de liderança, não seja covarde. Não seja covarde se o que você está recebendo daqueles que estão acima de você não bater com a palavra do Senhor. Pula fora. Pula fora, porque mais vale a tua alma do que ocupar cargo dentro de igreja, como esses líderes aqui. Como esse Caifás aqui, ele era o grande sacerdote. Você quer ter esse título e queimar no fogo do inferno? E ser condenado? Sai deste caminho. Olha, o meu conselho hoje está difícil. Eu vou dizer só mais isso antes de eu terminar. Está muito difícil para as ovelhas. Está difícil porque houve uma contaminação absurda dentro da casa de Deus. Mas se você for sincero, meu irmão, se você for sincera, minha irmã, o Senhor vai te preservar através de seu Espírito. Ainda que você tenha que viver em desertos, no wilderness como viveu João Batista, e ainda que você tenha que também perder a sua cabeça, sabe? A cabeça de João Batista foi posta num prato, mas a alma dele adentrou na presença de Jesus. Não é verdade? Então, olha, vamos prestar atenção, vamos reler os evangelhos com humildade, com contrição. Como ovelha é difícil, vou dizer que é difícil, viu? Mas não é impossível. Porque o bom pastor já pagou o preço, né? E muito embora nós não tenhamos, então, vamos dizer assim, pastores físicos, né? Aquele pastor físico que tá ali, que o meu olho carnal tá vendo ele lá. Está difícil de encontrar um. Muito embora a gente não venha ter isso, eu tenho o bom pastor, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Meu olho físico não vê, mas não precisa. Não precisa, porque eu sinto a presença dele. Então, ele quer nos guiar ainda pelo caminho estreito. Então, eu vou terminando esse áudio por aqui, porque senão eu vou ficar falando aqui a manhã toda. E eu peço ao Senhor que abençoe a cada um de nós, que tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da tua vida, minha irmã, meu irmão, meu amigo, que está ouvindo esse áudio. O meu único desejo é só um que você entenda, venha entender a complicação da nossa situação, mas que Cristo já pagou o preço. E se nós seguirmos as pegadas dele, não tem erro, nós estaremos em vitória. Amém?
Então, assim que o Senhor conceda a nós a sua misericórdia, e eu estarei dando continuidade nestas leituras.